Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex daqui na Sonora e sábado, hein, meus amigos, um ótimo sábado para todo mundo, um ótimo final de semana, não é verdade? Que seja bem proveitoso para todos e é lógico, né, que seja com vitória do nosso Tricolor, até porque amanhã, de novo, tem mais, exatamente, hein? Tricolor em campo agora só lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, um jogo importante para as duas equipes, tá? Jogo importante para as duas equipes, até porque Atlético Mineiro perdeu na primeira rodada, São Paulo acabou empatando em casa, não é verdade? Então as duas equipes vão aí para cima, querendo a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho aí sobre a representação da equipe no dia de ontem. Hoje tem treino também, né? Para finalizar os trabalhos e já viajar na parte da tarde para Belo Horizonte. E é lógico, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã. Vamos comentar também, praticamente quase que um assunto principal aqui do vídeo, sobre as lesões, né? As lesões aí que voltaram a atrapalhar o andamento aí do elenco do São Paulo, né? Foi aí confirmada a lesão do Oscar, a gente tem essa lesão do Lucas também, que ninguém consegue dar um prazo, né? Já que foi uma pancada, né? Foi um trauma, uma batida do joelho ali no gramado de plástico lá do Allianz Parque, só que ninguém consegue dar mais detalhes sobre essa lesão do Lucas. Vamos comentar, vamos ali, fiz uns cálculos aqui referente a quantos jogos esses caras vão perder e olha, vai atrapalhar muito aí o andamento do São Paulo, pelo menos nesse período que eles vão ficar parados, Libertadores e Campeonato Brasileiro, tá? E vamos falar também sobre o Caleri, né? A gente vem questionando as atuações do Caleri nos últimos jogos, desde o ano passado, para ser bem realista para vocês. Não é verdade? Ele acabou dando uma entrevista para um portal argentino, a gente vai repercutir aí as palavras do Caleri também, beleza? Posso contar com o seu likezão? Deixa aquele likezão agora no início do vídeo que fortalece demais. A sua inscrição aqui no canal também é super importante. E também a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente vai trazer aqui nesse vídeo é importante. Quero muito saber da sua opinião, fechou? Bora lá então, que vai começar e já está começando aí o Tricolor em Notícias. Só preciso achar aqui aonde que tá a abertura. Achei. Bora, vamos começar. É tanta coisa para apertar aqui no programa que a gente grava aqui, não é verdade? Que às vezes eu me perco aqui, eu não sei aonde fica, aonde eu tenho que apertar e onde precisa soltar. Gravação é assim mesmo, porque a gente grava ao vivo, não tem edição, não tem corte, não tem nada. Então, vamos que vamos, tá? Vamos falar então sobre a reapresentação do elenco, que foi no dia de ontem, né? Na quinta-feira, né? Na quinta-feira não, desculpa, na sexta-feira, até porque na quinta os guerreiros tiveram folga, né? Folga merecida, até porque venceram o Tajeres lá, quebraram o tabu lá na Argentina, vencendo o time do Tajeres e nem precisava muito, hein? 15 minutos de bola rolando naquele jogo de quarta-feira, já deu pra perceber que o São Paulo tinha muito mais time que o Tajeres. Não é verdade? Lógico, teve dificuldade, né, para poder abrir o placar, para poder vencer o jogo, mas é porque a dificuldade é imposta pelo próprio São Paulo, não é verdade? Porque o time do Tajeres realmente é bem fraco nessa temporada aí, nessa Libertadores, tá? Então vamos passar o que a comunicação do São Paulo acabou disponibilizando, né? Após retornar de Córdoba, na Argentina, nas primeiras horas de quinta-feira, o elenco do São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda nessa sexta, ontem, e deu início às atividades com foco na partida contra o Atlético Mineiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada às 4 horas de domingo, dia 6, amanhã, na verdade, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os atletas que atuaram por mais minutos na vitória sobre o Tajeres da Argentina cumpriram um cronograma de recuperação muscular com exercícios de força e mobilidade.
Para os demais, Luiz Ubeldia e seus auxiliares propuseram um trabalho de posse de bola, seguido de um coletivo de 11 contra 11 em espaço reduzido, com participação de garotos das categorias de base. Houve ainda um complemento de construção ofensiva e finalizações com parte do plantel. Precisa realmente treinar e finalização aí com o elenco inteiro, até porque uma coisa que a gente acabou até reclamando um pouco, pelo menos para quem acompanhou o meu pós-jogo e também o react, né, que a gente faz ali reagindo ao vivo ali, assistindo o jogo, eu falei, velho, precisa chutar no gol. Porque se você não chuta no gol, fica difícil fazer alguma coisa. Então, na primeira oportunidade, ou quando se abre uma oportunidade para chutar no gol, é importante, né? Foi o que aconteceu, né? Contra o Tajeres, o Alisson viu a oportunidade ali, acabou chutando no gol ali, o goleirão acabou dando aquela colaborada também, mas chutou. Não é verdade? Porque se você pega uma bola dali, onde o Alisson acabou pegando aquele chute e toca para o lado, ou procura alguém melhor colocado, você perde a oportunidade. E é uma coisa que eu sempre falo, quando você chuta no gol, você tem 3 opções. Ou você faz o gol, que foi o que aconteceu com o chute do Alisson, ou bate alguém e acaba desviando e atrapalhando o goleiro, entrando e podendo fazer o gol, ou pode bater no braço de alguém. Então existem várias possibilidades que você pode criar chutando uma bola de média ou longa distância. Então precisa treinar mesmo, viu? Realmente precisa treinar. Finalização aí com parte do plantel, não. Com todo mundo. Todo mundo tem que chutar no gol. Continuando, após deixar a partida na Argentina com dores na coxa esquerda, o meia Oscar permaneceu em tratamento no Refis Plus. Ele passou por novos exames que identificaram a existência de lesão no local. Daqui a pouco a gente vai falar mais, vai detalhar mais sobre essa lesão aí do Oscar, tá? O São Paulo volta a treinar no CD da Barra Funda hoje, né? Sabadão, e tem viagem marcada para Belo Horizonte no período da tarde, em voo fretado com a parceira aí, a Sideral, tá? Esse foi o comunicado, então, da parte da comunicação, né, do São Paulo, que é repassado para a imprensa e está disponível também no site oficial do São Paulo Futebol Clube com a reapresentação, né? E é lógico, né? Já está sendo trabalhado, hoje ainda vai ter mais um treino, né, para definir, né? E a gente acaba questionando como será colocado o time do São Paulo em campo, como deve ser aí os titulares, pelo menos aí para essa partida contra o Atlético Mineiro, até porque colocou o que tem de melhor contra o Tajeres, e lembrando que na próxima quinta-feira a gente tem o Aliança Lima no Morumbi, né? Na segunda rodada ali da fase de grupos da Libertadores, e já está muito bem claro e explícito que, pelo menos nesse momento, a prioridade é somar pontos na Copa Libertadores e levar em paralelo o Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é perigoso. Eu acho que agora é o melhor momento para você dar uma pequena atenção pro Campeonato Brasileiro, até porque o São Paulo está focado nas Copas, o Flamengo está focado nas Copas, o Palmeiras focado nas Copas, o Botafogo focado nas Copas. Então, quer dizer, os times que têm aí algum tipo de preferência ou de favoritismo para o Campeonato Brasileiro, eles estão focando todos em Copa. Primeiramente na Copa Libertadores. Então é importante, eu sei que o Zubeldia não vai colocar os mesmos caras que ele colocou contra o Tajeres para jogar contra o Atlético Mineiro, até porque ele deve preservar para colocar aí o que ele tem de melhor no jogo contra o Aliança Lima. Mas também ele tem que montar um time para colocar em campo amanhã contra o Atlético Mineiro, né? Tem até uma matéria aqui do Bola VIP que passou uma provável escalação. Eu vou passar aqui, que está no portal, e a gente pode até discutir em cima, tá? O que eles disponibilizaram aqui, uma expectativa de uma escalação é Rafael, Igor Vinícius, Juan, Sabino e Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio e Matheus Alves,
Lucas Ferreira, Luciano e André Silva. Pode ser essa escalação? Pode. Pode ser mais ou menos essa escalação? Também pode. Tá? Tem até uma outra informação que acabou saindo no final do dia de ontem, não é verdade? Que o próprio Jandrei pode receber oportunidade e ser titular nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu sou totalmente contra, velho. Totalmente contra. Para que você vai resguardar um goleiro, poupar um goleiro, se ele praticamente nem atuou lá contra o Tajeres? E a gente sabe, goleiro não se poupa. Goleiro não se poupa. Então eu não vejo motivo nenhum para o Zubeldia colocar e escalar o Jandrei de titular, velho. Não tem necessidade. Eu até faria, lógico, uma reunião ali com jogadores, pegaria as informações com o próprio departamento médico e também com o pessoal de fisiologia para ver quem é que tá bem, para poder colocar nesse jogo aí. Bem que eu falo, algum titular. Falar, pega ali o Arboleda, ou o Alan Franco, ou o próprio Ferrarese. E aí, galera, como vocês estão? Ah, não, gente, tá bem. Se for para jogar, a gente joga. Não tem problema nenhum. Consulta o departamento médico, consulta ali o pessoal da fisiologia. Tem algum problema? Pode estourar? Pode ter algum tipo de lesão? Não, os caras estão em plena forma. Bota pra jogar, velho. Bota pra jogar. Ah, Drex, mas de se machucar, a gente vai ficar sem os caras sem jogar no jogo de quinta-feira na Libertadores. É um risco que você acaba correndo. Só que você não acha que a gente, vamos dizer assim, a gente tá falando da zaga, dando um exemplo, tá? O Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco seria uma zaga muito mais organizada e bem posta do que você jogar com Juan e Sabino. Você jogando com Juan e Sabino, não que entrando com esses caras o São Paulo vai perder, mas a probabilidade é maior. Jogadores que estão sem ritmo de jogo, jogadores que não costumam jogar juntos. Então eu tentaria manter uma espinha dorsal do time principal também para jogar contra o time do Atlético. A gente comentou até no QG Tricolor dessa semana ali, pós, né, o jogo do Tajeres na quinta-feira, né? Eu cheguei até a comentar que era bem capaz que ele mudasse até o esquema para poder aproveitar melhor o elenco que vai sobrar para ele utilizar no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas andei refletindo, eu acho que ele tem que manter os 3 zagueiros. Agora, quem ele vai colocar para jogar, até porque se ele for poupar os 3 zagueiros titulares, sobra só 2. Sobra só 2 zagueiros, o próprio Juan e o próprio Sabino. Ele não vai colocar o Igão aí para formar um terceiro zagueiro, mas nem ferrando ele não vai colocar. Ele não coloca um atacante, muito menos vai colocar um zagueiro. Moleque da base. Não vai colocar. Então acho que ele deveria manter pelo menos ali uma estrutura. O Alisson, e aí, Alisson, como que você tá? Dá pra jogar, não dá pra jogar? Dá pra iniciar o jogo, mas vamos combinar aí uns 60, 65, uns 70 minutos? Beleza, beleza? E aí, o pessoal da fisiologia, tá tudo bem? Não vai estourar? Não, tá tudo beleza. O Alisson tá em plena forma. Bota pra jogar, velho. Vai correr o risco? Vai correr o risco. Mas aumenta a sua chance de você tentar ganhar um jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro, contra praticamente um rival direto. O Atlético Mineiro tem um bom elenco, o Atlético Mineiro vai brigar na parte de cima da tabela. Mas ainda tem o treino de hoje para se decidir, é lógico, a gente vai ficar sabendo pelo menos mais tarde quem foi relacionado, né? Quem viajou e quem vai viajar
né? Então vai dar para saber mais ou menos. Eu acho que muitos dos titulares vão viajar, se não entrarem como titulares vão ficar ali no banco de reserva. E o que a gente pede e que a gente imagine pelo menos que alguns garotos da base terão alguma oportunidade nesse jogo. Dependendo de como for montada a estratégia, lógico, dependendo de qual esquema tático o Zubeldia vai escolher. Se vai voltar com linha de 4 defensores, vai fazer ali um 4-2-3-1, dá para ele jogar com jogadores abertos. Vai jogar com 3 zagueiros, 2 volantes, um articulador e 2 atacantes, aí também é diferente. Mas vamos ver, lógico, a gente vai torcer e a gente espera, né, que o São Paulo consiga vencer essa partida. Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo duro, até porque o Atlético ele perdeu pro Grêmio, né, por 2-1 fora de casa, né, lá em Porto Alegre, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou empatando 0-0 na Sul-Americana com o Cienciano. E depois desse jogo contra o São Paulo, né, agora no domingo, na quinta-feira o Atlético ele recebe o Deportes Iquique. Então, quer dizer, tem um jogo importante também, como o São Paulo tem um jogo importante pela Libertadores quinta-feira, o Atlético ele tem um jogo importante pela Sul-Americana na quinta-feira também. Então, se o São Paulo tá pensando em dar uma misturada, uma mesclada nesse time, ou até mesmo utilizar um time reserva, eu acho que o Atlético Mineiro tá pensando mais ou menos igual. Só que o Atlético Mineiro ele tem um elenco um pouco mais robusto. E vai utilizar, talvez, ali alguns jogadores importantes para poder tentar ganhar do São Paulo, que, como o Atlético Mineiro é um rival direto do São Paulo, o São Paulo também é um rival direto do Atlético Mineiro, tá? Quero muito saber da sua opinião referente à escalação e ao esquema tático para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, tá? Manteria uma base, uma espinha dorsal de alguns titulares para não desconfigurar tanto o time? Essa é a primeira. Mantém o esquema de 3 zagueiros ou muda o esquema para ter um aproveitamento melhor e para jogar com jogadores de lado de campo? Quero muito saber da sua opinião e aproveita, já deixa também o seu palpite para o jogo de amanhã contra o Atlético, tá? Comenta aí que eu vou olhar depois. E vamos falar desse problema sério que está acontecendo no São Paulo. Primeiramente foi com o Lucas, né? A gente já tem o Pablo Maia fora, que praticamente deve voltar, dizem até o meio do ano, a parada ali do campeonato, né? Que vai acontecer o Super Mundial no meio do ano. Dizem que o Pablo pode voltar mais ou menos por esse período aí, tá? O Lucas, que não se tem nenhuma notícia de volta, né? E o Zubeldia acabou até comentando, né? Tem uma matéria aqui do Lance, bem legal, bem bacana, que eu separei aqui pra gente, que o Zubeldia acabou falando sobre a situação, o retorno do Lucas, né? Nem ele sabe quando vai acontecer. Eu vou ler a matéria aqui e a gente vai comentando. Primeiramente do Lucas, tá? Luiz Zubeldia abriu o jogo sobre a situação de Lucas Moura e o prazo de retorno do jogador ao elenco do São Paulo. Lucas está afastado desde a semifinal contra o Palmeiras, quando sofreu uma lesão na coxa. Segundo o treinador, ainda não existe um prazo de retorno. O que você sabe da situação do Lucas Moura é vista com cautela, tá? O veterano tem feito trabalhos na academia e com profissionais da equipe médica do clube, mas ainda não foi ao gramado. O treinador falou sobre o assunto na coletiva de imprensa e, segundo suas palavras, ainda não consegue cravar um prazo de retorno do jogador. Abre aspas aí para o Zubeldia. A verdade é que eu não sei o prazo para o retorno de Lucas, fecha aspas aí, comentou o Zubeldia na entrevista coletiva ali pós-vitória contra o Tajeres, tá? Bom, o Lucas acabou machucando, né? Teve um trauma no joelho direito após o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque.
ainda na semifinal, né, do Campeonato Paulista, tinha se queixado de dores na região e até agora não voltou, ao menos a treinar. Então, quer dizer, o Lucas, ele já tá aí, acho que quase que um mês parado, ele já tá quase há um mês parado, e ainda fazendo trabalhos internos ainda. Então, quer dizer, eu já cheguei até a questionar, a gente já levantou esse assunto referente à lesão do Lucas, né? Eu tô achando muito estranho, porque eu não acho que só uma pancada, quando você cai no chão, imagine você tá na rua, você tropeça e, mano, joelhão no chão ali, porra, vai doer, vai ralar, vai sangrar, né? Vai machucar e você com certeza vai ficar com dor uns dias. Mas o Lucas tá praticamente um mês aí. E mesmo o Zubeldia falando na entrevista que não tem um prazo para a volta do Lucas, o que a gente sabe, o que a gente ouviu dizer é que ele pode voltar para o jogo do Santos. E o jogo do Santos é no dia 20 de abril. Hoje nós estamos no dia 5 de abril. Então tem tempo aí. Então, quer dizer, a previsão de um retorno para o Lucas, ele perde o jogo contra o Atlético Mineiro, que é amanhã, ele perde o jogo do Alianza Lima, que é na quinta-feira, perde o jogo contra o Cruzeiro, perde o jogo contra o Botafogo e talvez volte no jogo contra o Santos, que é no dia 20 de abril, e depois tem já o jogo contra o Libertad, para fechar ali a primeira rodada, né? Os jogos de ida da fase de grupos da Libertadores. E o Libertad, ao meu ver, está melhor que o Tajeres e é bem melhor aí do que o Alianza Lima. Então é um adversário que vai trazer muitas dificuldades para o São Paulo, e a gente já vai fazer esse jogo, o terceiro jogo, na casa dos caras. Vai ser lá no Paraguai. Então, além de ter perdido o jogo contra o Tajeres, ter perdido o jogo contra o Sport de Recife e ficado toda essa pausa, porque a gente foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista e teve data FIFA e tudo mais, e ainda mais ele vai perder aí, eu até anotei aqui para não ficar contando, o Lucas, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e um jogo da Liberta. Isso se ele voltar contra o Santos, que não é certeza ainda. E a gente viu o quanto faz falta o Lucas. E eu só estou falando por enquanto do Lucas, porque a gente acaba de perder o Oscar também. E na minha opinião, você pode ver de uma outra maneira e ter uma opinião diferente. Na minha opinião, o Lucas ele é mais importante que o Oscar dentro da equipe. O Lucas ele cria muito mais possibilidades do São Paulo dentro de campo que o Oscar. Os dois têm características diferentes. São ótimos jogadores, têm qualidade e tudo mais. Mas o Lucas, ele acaba preocupando mais. Por quê? Porque além de qualidade que o Oscar também tem, ele tem a velocidade e ele tem a jogada individual. Então é importante. O São Paulo com o Lucas e o Oscar é um, São Paulo sem o Lucas e sem o Oscar é outro completamente diferente. E isso a gente já vai ver amanhã. Amanhã a gente já vai ver isso. Por mais que o time seja um misto ou um reserva, a gente já vai perceber a fragilidade do nosso elenco. E a gente vai perceber mais ainda contra o Alianza Lima, que é, vamos dizer assim, o jogo que com certeza os melhores disponíveis vão estar como titulares, sem o Oscar e sem o Lucas. Então é uma situação bem crítica, é uma situação que preocupa sim o São Paulo, até porque temos jogos importantes. E não vamos contar com os dois principais jogadores da equipe. Sendo que Luciano não está numa fase boa. Caleri, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, não está numa fase boa. Quem é que vai resolver pra gente?
Quem é que vai decidir jogo pra gente? Quem é que vai chamar essa responsabilidade e falar, não, toque em mim aqui que eu vou resolver? Difícil, hein? Difícil, sem os dois principais jogadores. E que os jogadores que poderiam chamar esse tipo de responsabilidade em uma fase, é difícil, hein? E vamos falar do Oscar, né? Oscar, a matéria aqui da CNN. Vamos ler e a gente já vai comentando aí sobre a matéria, tá? Titular, o jogador foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo da partida contra o Tajeres na estreia da Copa Libertadores da América. O técnico Luiz Ubeldia não poderá contar com o meio Oscar nas próximas semanas. Exatamente. Após deixar a partida contra o Tajeres na Argentina com dores na coxa esquerda, o jogador permaneceu em tratamento no departamento médico ontem, sexta-feira, tá? O meia passou por novos exames que confirmaram a existência de lesão muscular no local, tá? Oscar seguirá em tratamento no Refis do clube e o retorno deve ser no prazo de 2 a 4 semanas. Por conta do histórico de lesões num curto espaço de tempo, até porque ele perdeu o jogo para o esporte, porque ele sentiu um incômodo. Vamos dizer assim, não vamos nem tratar como uma lesão. Um incômodo. Ficou de fora, se recuperou, até se resguardou exatamente, porque como a gente não ia ter o Lucas para colocar ele no jogo contra o Tajeres, porque era um jogo importante. Só que daí acabou estourando o jogador, tá? Vamos ver quando que o Oscar pode retornar. De 2 a 4 semanas. Aí a gente volta aqui para a tabela do São Paulo e de 2 a 4 semanas o Oscar deve voltar apenas contra o Fortaleza no dia 2 de maio. E voltando contra o Fortaleza, um jogo que vai ser em casa, vai ser no Morumbis, né? Contra o Fortaleza, ele acaba perdendo 2 jogos da Libertadores. O jogo contra o Aliança Lima e depois o jogo também contra o Libertad, lá no Paraguai. E ele perde 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já não vai jogar contra o Atlético, o Aliança Lima, Libertadores, Cruzeiro, Botafogo, Santos, o Libertad lá no Paraguai, o Ceará lá no Ceará. E quiçá volta contra o Fortaleza no dia 2 de maio, antes da partida de volta contra o Aliança Lima, que vai ser lá no Peru, e também na sequência a gente vai ter aí o jogo contra o Palmeiras. Na sequência desse jogo do Aliança Lima lá no Peru, vai ter Palmeiras e depois do Palmeiras a gente pega o Libertad aqui no Morumbis. Então, quer dizer, tanto o Oscar como o Lucas vão desfalcar bastante o time. E agora o Zubeldia ele vai ter que se virar. Porque a gente vai voltar aqui a bater na mesma tecla. O Oscar não vai jogar, é o cara que estava trabalhando a articulação do São Paulo. Vai colocar quem? Vai colocar o Luciano. Ele vai voltar com o Luciano, mesmo tendo aí o Matheus Alves que poderia ser utilizado. O Luciano poderia talvez jogar como um segundo atacante. E não dá pra gente entender o porquê Cargas d'Água ele prefere jogar como meia articulador, sem ter cacuete nenhum para isso, sem ter qualidade nenhuma para isso. Por isso que os próximos jogos vão ser muito, mas muito importantes para o São Paulo, tá? Porque a gente não vai ter esses 2 principais jogadores, tá? E a gente vai ter Libertadores misturado com o Campeonato Brasileiro. O elenco vai ter que ser utilizado. Não vai ter jeito, Zubeldia. Se não utilizar o elenco,
Você vai estourar esses caras que podem se dizer titulares. Você vai estourar esses caras se não rodar o elenco. Se você ficar com essa frescura de não utilizar jogador da base, você vai estourar os caras. Ou então, cada jogo que passa, o rendimento de cada um vai diminuindo. Porque o São Paulo vai jogar quarta, domingo. Quinta, domingo. Quarta de novo, domingo. Quinta, joga no sábado. Joga no domingo. Joga de novo meio de semana. Vai ter que rodar o elenco. O elenco é curto, o elenco é curto. Elenco é curto para ele que não quer utilizar a base. Se ele utilizar a base, ele tem lá 2 times para colocar em campo e reserva. Ele tem. Mas é a teimosia, né? Mas estamos no início de abril e nós já perdemos 2 jogadores. Os 2 melhores jogadores do time a gente já perdeu. Pelo menos mais um mês. Com jogos de Libertadores fora de casa, com jogos do Campeonato Brasileiro fora de casa. Então vai ser complicado. Se ele não trabalhar bem esse elenco, se ele não montar uma estratégia e planificar bem um esquema tático, olha, São Paulo pode perigar aí, tanto na Liberta como no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo ganhado na estreia fora de casa contra o Tajeres, tá? Porque no Campeonato Brasileiro a gente vai ter que recuperar. Comenta aí o que vocês acham aí, comentem sobre o departamento médico do São Paulo e o que o Zubeldia tem que fazer, velho. Ele vai ter que utilizar a base, velho. Ele vai ter que largar a mão de ser teimoso, ele vai ter que utilizar a base, porque senão ele vai estourar Caleri, ele vai estourar o Alisson, ele vai estourar alguém aí. E a gente sabe, né? A gente sabe, os bagre nunca estoura. E se vai estourando jogadores bons, os que têm qualidade, os que são importantes, sobra quem? Sobra os bagres para jogar. Vai complicar, hein? Antes da gente falar do Caleri, vamos falar um pouquinho da nossa parceiraça aí, a loja Manto Tricolor, exatamente, em Fortaleza, quem nos fortalece, link no primeiro comentário fixado. Essa daí é a que eu tô usando, hein? Se você não percebeu, é a que eu tô usando, a modelo Japão aí, ficou top demais, sensacional, do tamanho P ao 4G, tamanho para todo mundo, pagamento no cartão super facilitado em 6 vezes, sem juros, com aquela parcelinha, paga no Pix, paga no boleto bancário também. Você tá vendo ali que aceita várias bandeiras, então não tem como você ficar sem levar a sua para casa, tá? Linkzão no primeiro comentário fixado. Dá aquela moral para quem nos dá uma moral. Essa ficou top aí também, hein? Essa ficou sensacional para quem acompanha, já viu o Drex usando essa daí, tá? Então é isso. Dá aquela moral, loja Manto Tricolor, tá aí no esquema para vocês. Vamos que vamos. Vamos falar do Caleri, exatamente, Caleri que vem bastante tempo aí questionado, desde o ano passado, não é verdade? Desde que acabou, o São Paulo foi desclassificado da Copa do Brasil e da Libertadores ano passado, ele ficou meio assim, ficou cabisbaixo, né? E teve também aquele episódio do esquerdo no Morumbi também, né? Lógico que afetou os jogadores e tudo mais, mas parece que acabou afetando um pouco mais aí o nosso camisa 9, na verdade, que sempre ajudou bastante o São Paulo. Não é nenhum craque, tá? Já deixo aqui, já falo de cara. Caleri não é nenhum craque, não é um cara que dibra, vai pra cima e tal e tudo mais, mas é um cara que briga muito e pelo menos respeita a camisa do São Paulo. E preocupa bastante a zaga adversária também, né? Mas tá vivendo um momento bem ruim, na verdade, acabou até fazendo um gol ali contra o Tajeres, mas o Oscar, que fez o cruzamento
estava impedido, né? Acabou perdendo um pênalti na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, perdeu um pênalti e depois fez um gol ali lá na Argentina, mais um gol que foi invalidado pelo impedimento do Oscar. Então, quer dizer, volta a estaca zero. Então, está devendo desde o ano passado, sim, nosso camisa 9, o Caleri, tá? E quando ele esteve lá na Argentina, né, com a delegação do São Paulo, ele acabou dando uma entrevista para um portal argentino, né, que acabou fazendo algumas perguntas e perguntando se é um desejo dele voltar para o futebol argentino ou quando ele vai voltar para o futebol argentino, né? Eu vi que a galera deu uma repercutida nessa notícia no dia de ontem. Quero trazer aqui para vocês, é lógico, para mim ver a opinião de vocês e deixar a minha opinião também, tá? Matéria aqui do Avante Meu Tricolor, do Márcio Monteiro, tá? Totalmente identificado com o São Paulo, mas vivendo uma fase sem muitos gols, o que vem causando grandes críticas da torcida quanto ao futebol. Caleri deu entrevista na Argentina revelando que espera voltar ao seu país natal em breve. Em breve. Não é nenhuma novidade que o camisa 9 é frequentemente assediado pelos principais clubes locais, River Plate e o Boca Juniors. Ele mesmo já admitiu, como nesta entrevista ao portal argentino TIC Sports, tá, que o telefone toca bastante, mas ele bate o pé para seguir no São Paulo, clube que o melhor acolheu no futebol. No entanto, Caleri não escondeu seu desejo de voltar ao futebol argentino, inclusive para cumprir uma promessa que fez ao seu avô. Abre aspas aí para o Caleri, tá? Vou retornar ao futebol argentino em breve. Espero que isso possa ser concretizado em breve. Quando sair, prometi à minha família que voltaria ao meu clube de coração. Estou ansioso por esse dia. Quero que meu avô me veja com a camisa, revelou o argentino, se referindo ao modesto All Boys, clube que permaneceu dos 6 aos 20 anos de idade quando se transferiu para o Boca Juniors. Caleri nunca escondeu sua paixão pelo clube que o revelou para o futebol, expressando por algumas vezes seu desejo de um dia retornar ao time de coração, tá? Isso realmente o Caleri sempre deixou muito bem claro que ele quer se aposentar, né, lá no All Boys da Argentina. Na verdade, não sei se saindo do São Paulo, indo para algum outro clube e depois se aposentando lá, ou então saindo do São Paulo e indo diretamente aí pro All Boys da Argentina. Só para lembrar, o Caleri tem contrato até o final de 2026, né? Então até o final do ano que vem, tá? E hoje o Caleri está com 31 anos, tá? É um jogador que ainda eu acho que tem até uma lenha para queimar ainda. Não é verdade? Vai depender muito de como ele vai querer tá disposto para jogar lá no All Boys, ou manquitolando o velho, ou então querendo ainda jogar alguma bola e tal, tudo mais. Vai depender muito aí, é lógico, também referente a propostas que ele receber, até o contrato, que com certeza o São Paulo vai apresentar algo para renovar o contrato com o Caleri, não é verdade? Pelo menos, olha, o que eu imagino. É lógico, o São Paulo não vai tratar disso agora em 2025, até porque ele tem um contrato até o final de 26. Mas no final do ano, mais para o final desse ano aqui, com certeza já vai começar a acontecer alguns papos, né, de renovação com o Caleri. É lógico que tudo vai ser avaliado nessa tentativa de renovação com o Caleri. Imagine se ele passar o ano inteiro nessa fase que ele está hoje. Será que vale a pena renovar? O cara é importante para o São Paulo, como eu disse, ele respeita a camisa do São Paulo, mas ele tem que dar resultado em campo. Não é só falar no vestiário e ficar brigando lá na frente, correndo atrás da bola, que ele vai ser importante. Ele é um camisa 9. Camisa 9, a tradição e o povo diz que vive de gols. E gols, realmente, o Caleri tá faltando bastante, tá? Continuando aqui a matéria, o artilheiro tricolor falou também sobre os constantes assédios que recebe de grandes clubes da Argentina. Abre aspas.
O telefone sempre toca, mas me vejo em São Paulo. Foi o time que sempre me acolheu, que me deu de tudo o que eu precisava para ser feliz. Estou muito feliz por ter conquistado a Copa do Brasil e quero ir além. Fecha aspas aí, destacou Jonathan Calleri, tá? Uma eventual saída de Calleri do São Paulo, no entanto, pode estar não tão próxima assim, né? O camisa 9 tem contrato com o clube até dezembro de 2026 e só deve mesmo deixar o Brasil para atuar pelo All Boys quando já estiver pensando em encerrar a sua carreira. Apesar de sofrer críticas por parte da torcida, pelo atual momento, Calleri é líder em participação em gols pelo clube em 2025, com 7 no total. Foram 4 assistências, líder no quesito ao lado do Oscar e 3 gols marcados na temporada. Na estreia pela Libertadores, né? Chegou a marcar o gol diante do Talleres, mas o lance foi bem anulado, já que Oscar, autor do cruzamento, estava impedido. A conquista do torneio segue sendo uma das grandes obsessões do atacante. Abre aspas. Espero que possamos vencer. Faz muito tempo que não jogo em campo na Argentina. Estou feliz de estar de volta aqui e rever a minha família. Acompanho muito o futebol daqui. Finalizou o Calleri após a vitória do São Paulo fora de casa na entrevista para o portal argentino, tá? Mas realmente, cara, o Calleri ele tá devendo muito. Eu acho que se o Calleri tivesse numa fase melhor, eu acho que o São Paulo não estaria assim tão ruim das pernas, vamos dizer assim, na parte ofensiva, né? E eu sei que muita gente fala, mas o Calleri não recebe, o Calleri passa fome. Eu também concordo com essa colocação, tá? Eu acho que a gente tem que ver que o Calleri, a gente sente falta do Calleri sendo mais decisivo, porque a gente sabe também que muitas bolas chegaram para ele com condições e ele acaba desperdiçando. Então, quer dizer, é uma coisa dele, é uma qualidade dele e é um erro dele. Vai na conta dele. Só que a gente sabe também que muitos jogos, né, ele acaba passando fome. Por quê? Porque a bola não chega. Porque o São Paulo não tem essa construção de jogada. Às vezes muito ele tem que sair da área para ir para a beirada do campo, tentar receber essa bola, tentar abrir ali um pouco a zaga adversária, só que parece que às vezes o time não acompanha. Quantas vezes a gente já não viu o Calleri abrindo para o lado do campo, recebendo essa bola, às vezes conseguindo até se desmarcar ali do defensor, cruzar a bola e não ter ninguém na área. Sendo que era ele que era para estar lá na área. Só que se ele abriu, automaticamente alguém tem que tomar o lugar dele ali. E a gente não vê isso no São Paulo. Por isso que a gente fala, o time não treina, o treinador é fraco, o treinador não tem leitura de jogo. Mas os caras lá dentro de campo, eles têm que se ajudar, até porque não é o Zubeldia que entra em campo para fazer gol. Ele escala o cara que ele acha mais apropriado, que esteja em melhor forma para jogar. Agora, se o cara entra lá dentro de campo sendo o melhor e o cara lá não consegue fazer o que tem que fazer, aí a responsabilidade é do jogador. Pelo menos essa é a minha opinião. Deixa aí a opinião de vocês sobre Calleri. Está merecendo um banco já? Você, no final agora desse ano, de 2025, que é onde já vai começar a acontecer conversas para a renovação do Calleri e talvez algumas propostas, você renovaria o contrato do Calleri? Ou você negociaria o jogador? Quero muito saber, dar a sua opinião, deixa aí no campo dos comentários. Videozão de hoje aí, hoje ficou até meio curto. Meio curto não, né? Hoje acho que ficou num horário bom, até porque os outros vídeos a gente tava passando de 1 hora, né? Tava praticamente aqui uma live, não é verdade? Mas eu quero muito da participação de vocês sobre todos os assuntos e quero só deixar um recadinho, o seguinte, hein?
Quer contribuir com o canal? Quer dar aquela fortalecida com o Drex? Tá aí o QR Code. Você pode mandar um Pix pro Drex, exatamente, abrindo ali o aplicativo do seu banco, mirando aí para esse QR Code, você pode contribuir com qualquer valor que vai ajudar muito para a continuidade aqui dos conteúdos na plataforma. Aqui no próprio YouTube também tem aí o Valeu Demais, que você pode deixar um comentário aí, né? Com o Valeu Demais, comente aí com o Valeu Demais um assunto que a gente pode trazer e debater aqui no vídeo. Você pagou, deu a sua colaboração, né? A gente traz aqui no vídeo aí, mas quem puder colaborar também no Seja Membro, você sendo membro, você participa também, né, do grupo de WhatsApp aqui do Drex. Já tem uma galera, bastante tempo, uma galera fiel ali, que sempre tá renovando, sempre tá ali comentando na hora do jogo e durante o dia inteiro, a semana inteira, é uma resenha muito boa. Então, quem puder colaborar de qualquer maneira, vai ajudar muito aí, é lógico. Com o seu like, com a sua inscrição, com o seu comentário, você também já tá ajudando bastante, tá? Então tá aí, quer dar aquela fortalecida? Colabore, tá aí o QR Code para mandar aquele Pix do Drex, fechou? Tamo junto então, um ótimo sabadão, amanhã tem jogo, amanhã tem live de pré-jogo, amanhã tem o vídeo de pós-jogo também, depois do apito final, então quer dizer, muito conteúdo nesse final de semana, depois na segunda-feira tem QG Tricolor, tem React, então quer dizer, um jogo atrás do outro, é conteúdo um atrás do outro. Obrigado por todo mundo que vem acompanhando sempre por aqui, fechou? Então é isso, tamo junto, ótimo sábado, ótimo final de semana, amanhã a gente se vê, é nóis.